Fala, meus patriotas. Como vocês viram aí no título do vídeo, de quem é a culpa de todos os problemas sociais do Brasil que a gente tem hoje em dia? Como o processo de favelização, moradias em barragens que resultam em mortes e desabamentos, e entre várias outras coisas. Bom, muita gente coloca a culpa na monarquia e na princesa Isabel, por conta do fim da escravidão que os ex-escravos foram jogados às margens da sociedade. Mas será mesmo? Será mesmo que a culpa foi da monarquia? Vamos ver. Já existia vários movimentos abolicionistas com o passar do segundo reinado. O primeiro reinado tinha pessoas como Dom Pedro I, Maria Leopoldina e José Bonifácio, que eram contra a escravidão. O próprio Dom Pedro I tentou abolir a escravidão na independência e na Constituição, mas ele não conseguiu, porque isso era uma coisa que fazia parte da cultura do Brasil. Três povos que estão majoritariamente no Brasil, né, que são o europeu, o indígena e o africano, eles já vinham de sociedades escravocratas. Mas, lógico, né, cada um à sua maneira. Então, por isso que no segundo reinado, Dom Pedro II fez com que a escravidão fosse acabando com os tempos, né? Então, a escravidão chegou ao seu fim em 1888. Mas pessoas como Princesa Isabel, Dom Pedro I, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, que morreu 6 anos antes, Joaquim Nabuco, Machado de Assis, estes eram favoráveis à abolição e queriam que cada ex-escravo, né, o André Rebouças queria que cada ex-escravo tivesse suas terras. Mas isso não chegou a acontecer por conta da proclamação da República. Por quê? O que é que os republicanos fizeram? Eles abandonaram todo o projeto dos abolicionistas, que eram inserir o negro à sociedade. Tinha lei de reforma agrária. A Igreja Católica, junto com a Princesa Isabel, ia começar a dar aulas de ensino para cada ex-escravo. Mas isso não deixou muitos senhores de engenho satisfeitos, porque além de perder suas propriedades, os ex-escravos iam começar a competir no mercado de trabalho. Então, você falar de uma reforma agrária, isso não ia deixar muita gente muito feliz, né? Já que terras naquela época significavam muitas riquezas. A primeira favela do Brasil foi criada 4 anos depois da proclamação da República, com os combatentes das guerras de Canudos, né? Os combatentes que voltaram de Canudos e não tinham para onde ir. Então eles ficaram jogados às margens da sociedade no Rio de Janeiro. Então eles começaram a subir para os morros. Os nordestinos também, quando chegaram na região sudeste, eles também começaram a criar as favelas. E a população negra, como começaram a ser perseguida pelo governo republicano, né? O governo republicano proibiu a capoeira, proibiu várias coisas que pertencem à cultura negra, como as religiões de matriz africana, falando que as religiões de matriz africana fazem parte do satanismo e entre várias coisas. Então, o negro começou a ser mais marginalizado do que era. Então, eles começaram a fugir para os morros para não ser morto, porque os senhores de engenho começaram a perseguir a população negra, já que os senhores de engenho eram favoráveis à República e à população negra e à população branca e pobre. Os pobres, em geral, eram contra a República. A população mais pobre era favorável à monarquia. E mesmo a Princesa Isabel no exílio, a população brasileira falou que ela era, sim, nossa imperatriz por direito. Então, colocar a culpa nos monarquistas e na família imperial brasileira está totalmente errado, já que eles foram expulsos do Brasil. Todo o problema social que a gente tem hoje é culpa da República. E lembrando que na monarquia, no segundo reinado, lá no finalzinho da escravidão, já existia uma classe média negra. Já existiam negros ricos que possuíam escravos. E negros como André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, Machado de Assis eram negros muito respeitados na sociedade.
Antônio Rebouças, a família Rebouças no geral. E lógico, o professor Ernesto Carneiro Ribeiro, que para mim deveria ser o patrono da educação brasileira, e não essa porcaria de Paulo Freire, que só desmoralizou os nossos professores. E falando de professores e ensino, você sabia que dos 10 países que melhores remuneram os professores, de 10, 7 são monarquias, né? Luxemburgo, Austrália, Dinamarca, Países Baixos, Espanha, Suécia e Noruega. E tem países republicanos também, como Suíça, Estados Unidos e Irlândia. Mas só 3 países republicanos e de 10, 7 são monarquias. E é por isso que eu vou fazer um vídeo, porque eu me tornei monarquista. Porque que eu acho que a monarquia é o melhor sistema para o Brasil. E antes que você venha dizer, mas o monarca ele reina e governa tudo. Não, você está com um pensamento muito medieval a respeito da monarquia. Isso aí é monarquia absolutista, quando o monarca manda e desmanda. Mas no Brasil, o nosso império não foi absolutista. Ele foi semi-presidencialista no segundo reinado. E no primeiro reinado foi presidencialista. Não foi parlamentarista porque os monarcas tinham mais poderes de decisões. Mas o processo de dar fim à escravidão não pertenciam aos monarcas. Eles só tinham o poder de vetar e sancionar projetos. Isso dependia exclusivamente do parlamento. A própria Lei Áurea não foi a princesa Isabel que criou. Quem criou foi o parlamento. Ela só sancionou a Lei Áurea. E antes que você venha dizer que a família imperial brasileira era racista, fique sabendo que o Dom Pedro I deixou Dom Pedro II sendo cuidado por um homem negro chamado Rafael, o anjo negro do imperador. A princesa Isabel dançou com o André Rebouças. A família Rebouças sempre foi muito amiga da família imperial brasileira. Dom Pedro II tratava negros e brancos como pessoas normais. Ele não fazia essa descriminalização que muitas pessoas acusam ele de fazer. E muitas pessoas dizem que Dom Pedro II era um caipirão. Mas isso não pode estar mais longe da verdade, pois ele falava 23 idiomas. Um caipirão falando 23 idiomas e sendo muito respeitado em qualquer lugar do mundo. Eu acho que não, né? Também o Brasil, na época da monarquia, foi o primeiro país do mundo a ter a tecnologia do telefone, né? Dom Pedro II foi muito respeitado por Gambel, entre vários outros cientistas da época. Você está prestando atenção no que eu tô falando, cara? Ou você só tá prestando atenção na imagem que está aparecendo aí, hein? Sem falar que a princesa Isabel era a favor do voto feminino e o Brasil, no primeiro reinado, foi o primeiro país das Américas e o terceiro do mundo a dar direitos civis aos homossexuais, pois naquela época ser homossexual era considerado crime. E o Brasil foi o terceiro país do mundo a descriminalizar a prática homoafetiva. E uma coisa que buga os republicanos da extrema esquerda é que eles sempre falam, né, que é burgueses contra proletariados. Mas a república, quem era favorável à república era a burguesia. O proletariado era totalmente monarquista. Só é você estudar a Guerra de Canudos. Lá só tinham camponeses, né, sertanejos, todo mundo a favor da monarquia. A Revolta das Armadas. Estuda a Revolta das Armadas e a Frente Negra Brasileira. A Guarda Negra era um grupo civis, né, um grupo de militares negros para proteger o Palácio Imperial. Então falar que a monarquia era racista por conta da escravidão é totalmente errado. A família imperial brasileira sempre foi contra a escravidão. O parlamento que era escravocrata. E também é muito dito que a princesa Isabel deu um golpe de estado, né, entre aspas, porque o primeiro-ministro da época, né, o presidente de conselho de ministro, como era chamado na época,
Ele era totalmente escravocrata e quando ele pegava um escravo, ele metia a chibata pra cima mesmo. E ele sempre ficava enrolando a princesa Isabel e o Conde Dur. A lei para acabar com a escravidão vai sair, mas não agora. Então a princesa Isabel mandou prender ele e colocou um abolicionista para ser o presidente do Conselho de Ministros, né, o primeiro-ministro. Então é isso aí, meus patriotas. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais, ativa o sininho das notificações, porque é muito importante. Isso aí faz o YouTube avisar quando tem vídeo novo. E deixe aqui nos comentários algumas sugestões de vídeos. Isso aí é muito importante para o desenvolvimento do canal.